Tudo bem, pessoal? Vamos falar de semântica? Vamos primeiro observar, então, que semântica é o estudo do significado, o estudo do sentido. Quando eu digo significado, pode ser o significado de uma palavra, o significado de uma sentença curta, o significado de um texto inteiro, o significado de uma obra literária. Ok? Ela pode se dar em vários níveis. Então vamos começar nossos estudos pensando no sinônimo. O que é o sinônimo? É uma palavra que, em determinado contexto, ela seja trocável por outra. Ou seja, se eu consigo trocar uma palavra por outra em determinado contexto, elas têm, nesse contexto, um significado igual, elas são palavras sinônimas, ok? Se eu tenho palavras que, então, nesse contexto, elas não têm significado igual, pelo contrário, são opostos, são diferentes, eu tenho um antônimo, ok? Então, o sinônimo eu poderia pensar em claro, iluminado para determinados contextos. E antônimo, claro, escuro, iluminado, apagado, ok? Pensando em hipônimo e hiperônimo, eles estão sempre em relação. Pensando então em verdura. O termo verdura aceita pepino, aceita abobrinha, aceita abóbora, ok? Todos são verduras. Porém, eu falar abobrinha, eu não posso trocar como sinônimo por um pepino, por exemplo. Ou seja, dentro do termo vegetal, eu tenho todos esses que eu coloquei. Ou seja, o termo vegetal é um hiperônimo para abobrinha, pepino, abóbora. Ok? Então, hipônimo, pouco, um nome fraco, tem poucos nomes dentro dele, ou seja, uma relação entre duas palavras, o hipônimo é o mais simplório. O hiperônimo é aquele que tem dentro dele contidos outros termos. O que é uma paráfrase? A paráfrase ela é muito mais simples de explicar. É você manter o sentido, porém trocando as palavras, trocando a estrutura sintática. Então, quando você faz uma paráfrase de algum texto, de algum trecho, de algum enunciado, você manteve a ideia central, manteve o significado, porém usou outra estrutura sintática ou outra escolha de palavras. Ok? Vamos pensar agora em conotação e denotação? Conotar é o sentido figurado, ou seja, não é a coisa como de fato é no mundo mais objetivo. Quando digo um dente de alho, esse dente de alho ele não é possível de ter cárie, ou seja, não é um dente de fato, é uma figuração que eu estou fazendo. Então, figurado é quando eu crio uma figura. Um dente de alho não é um dente, ele não precisa ser escovado, não precisa passar fio dental. Então, oposto a isso, o sentido denotado é quando eu não figuro, quando eu falo dos dentes de fato que são dentes. Uma linguagem mais literal, ok? Por último, o sentido e efeito de sentido. O sentido é o significado. O efeito de sentido a gente pode pensar como a intenção do enunciador. Tirando um pouco o preconceito de lado, vamos pensar numa situação hipotética. Você está numa rua deserta, altas horas da madrugada, de um dia muito quente. E uma pessoa te aborda com moletom, com capuz, perguntando se você tem horas. Nesse mesmo momento você pode intuir que a intenção dela é de te assaltar, de te furtar um relógio, um celular. Numa mesma situação, numa sala de aula, um professor passando rapidamente a matéria, pergunta para o aluno, você tem horas? O mesmo enunciado, você tem horas. O aluno não vai pensar, será que o professor quer me roubar o celular? O relógio? Ele vai pensar, putz, acho que o professor está intuindo que ele não vai conseguir terminar o conteúdo no tempo previsto para a aula. Então, isso é o efeito de sentido. É mais ou menos pensar qual a intenção do enunciador. E o sentido é o próprio significado daquela ideia, daquele texto. Até mais, pessoal!